Sou fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Hoje, quarta-feira, nós vamos voltar ao assunto que diz respeito ao cangaço como elemento que deve ser incluído no currículo escolar. Mas, para tanto, nós vamos trazer exemplos negativos da história do Brasil. Olha, durante 3 séculos, o Brasil foi protagonista de uma das maiores atrocidades da história. A escravatura, a escravidão. América Latina, América inteira, as Américas, trouxeram da África 12.500.000 homens e mulheres para serem escravizadas nos seus países. Muito bem. O Brasil teve a maior cota dessa escravidão. 5 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, na lavoura do café e para servir ao homem branco. Muito bem. Tem um detalhe, 2 milhões morreram nos navios, amontoados naqueles porões, e que deu motivo, inclusive, a um livro chamado Navio Negreiro, certo? Muito bem. Então, esses escravos vieram para o Brasil porque os portugueses antes tentaram escravizar os indígenas. Houve revoltas, houve dificuldades, eles não tinham como, e começaram a perceber que não conseguiam escravizar os índios. Aí trouxeram os negros. Hoje, ainda o negro sofre as consequências dessas safadezas históricas. Sim. Veja bem, o Brasil, 10% da população pobre do Brasil, dos 10%, 78,8% pertence à população negra. Entre os 10% dos pobres, 78% é. Muito bem. Dessa população negra, 75,5% são vítimas de homicídios no Brasil. Esse é o resultado daquilo. Muito bem. O que mais? O Brasil foi responsável também, ele juntamente com o Uruguai, com a Argentina, de um dos maiores massacres da história, massacre de guerra, uma guerra suja, cheia de vergonha. Metade da população do Paraguai foi dizimada por essa guerra. Uma guerra que teve mais mortes do que a Primeira Guerra Mundial. Olha que loucura. Muita gente morreu. Muita. Por causa da ambição, por causa do delírio dos poderosos, dos donos da razão. Muito bem.
Isto aconteceu, é contado de uma forma diferente, como é contado de uma forma diferente também a questão dos bandeirantes. Hoje queimaram uma estátua do Boba Gato de forma absurda, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ação dos bandeirantes em determinados momentos foi realmente muito nociva, certo? Eles foram usados, inclusive, em Canudos. E fica por isso mesmo. Mas essas histórias são contadas de forma diferente, pela história, pela BNCC, Base Nacional de Currículo, Comum Curricular. Colocam esses detalhes, essas coisas para se estudar. Mas não se estuda, por exemplo, Canudos. Não se estuda, por exemplo, as balaiadas do Maranhão. Não se estuda insurreição pernambucana. Não se estuda a luta das mulheres. Não se estuda, se estuda a revolta dos índios. Não se estuda a coluna Prestes. Não se estuda a República de Palmares. Tem até a data de Zumbi, etc. Tá, ok, comemorativa, mas o estudo não é feito de forma adequada para que o aluno possa entender as coisas. E no meio, bom, tem muito mais, revolta de escravos, insurreições, balaiadas, já falei, República Palmares. Bom, mas acontece o seguinte, por exemplo, os povos das missões no Rio Grande do Sul, certo? Isso é uma história linda, a história de um crescimento do povo indígena a partir da ajuda dos jesuítas. Eu fui lá. É uma coisa maravilhosa a história, a memória. Não se fala. Se você perguntar aos povos das missões, ninguém sabe. Não sabe, porque mas a culpa não é do pessoal dos meninos, a culpa é do currículo escolar, que é mentiroso, que é safado. Entendeu? E no meio de tudo isso, o que acontece também? A maior revolta, veja bem, eu falei de revoltas porque, na verdade, essas revoltas foram as raízes para o surgimento do cangaço, que você não pode analisar o cangaço apenas como um bando de criminosos, tá? Não, se você não buscar o cenário, se você não mostrar tudo o que aconteceu, e se não mostrar as raízes de tudo isso que foram essas revoltas, você não chega a entender o cangaço. E por que não entende o cangaço? Meu Deus do céu! É claro que alguém vai dizer, Lampião. Não, eu cito Lampião apenas como um dado. Ele é o segundo maior biografado das Américas. Só perde para o Che Guevara. Ok? Muito bem. Quantos livros existem sobre o cangaço? Milhares. Milhares. Eu não tenho dúvida de que já passa de 1000 livros, com certeza, sobre o cangaço. Inclusive o meu, Raiz do Cangaço, que eu acho que pela primeira vez alguém, eu não me arrisco a errar nesse dado, eu acho que pela primeira vez alguém foi buscar as raízes para explicar a consequência, as raízes, certo? As causas, porque numa relação de causa e efeito, a causa são as revoltas, o efeito é o cangaço. O cangaço surgiu daí. Mas o cangaço não tinha conotação política, eles não sabiam. Não adianta, não precisa saber. Eles sofriam, certo? É claro que existem várias situações diferentes entre aqueles cangaceiros que estavam lá, porque muitos deles entraram porque não tinha opção, porque queriam ganhar algum, porque queriam ser livres. Mas todos sentiam na carne as injustiças. Sim, o sertão era cheio de injustiças. E foi por isso, sim, que surgiu o cangaço. Mas o cangaço não é estudado na história do Brasil, não faz parte da história do Brasil. Por que não faz parte? Me diga.
Por que a BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, que é um organismo encarregado de buscar fatos históricos, amontoar esses fatos históricos e trazer para a história do Brasil, para o currículo, para que as crianças do ensino médio, para que todos nós possamos ter acesso às informações. Hoje o brasileiro não tem informação sobre nada disso, nada. E é por isso que nós estamos aqui estabelecendo uma campanha assim, com milhares de assinaturas pelos canais, e por quem se interessa, exatamente para forçar a que a bancada nordestina também entre nessa balaiada, para fazer com que os pesquisadores, escritores, todos venham juntos, num grande abaixo-assinado, para fazer com que o cangaço seja, assim, incluído no currículo escolar. E eu conto com vocês. Eu não, nós contamos. Porque quando eu digo eu, me desculpe, porque na verdade isso é um movimento criado a partir desses canais de cangaço. Nós estamos apenas ajudando a fortalecer este movimento. Mas nós precisamos sim abrir os olhos daqueles que cuidam de currículos escolares. Porque, na verdade, o currículo escolar no Brasil, em relação à história do Brasil, é muito ruim, é muito feio, é muito desastroso. Não se fala. O Brasil fica sem história, porque a história que é contada também é fake história. Entendeu? Então, amigos, vamos em frente, vamos na batalha. Vamos buscar mecanismos, vamos trazer aqueles que defendem o cangaço para esta grande batalha. Inclusão do cangaço no currículo escolar. E quando eu falo em cangaço, eu não estou falando dos cangaceiros, estou falando do movimento cangaço. É bom que fique bem claro para você, que tem a mania de achar que tudo está errado. Não. Nós estamos buscando isso e contribuindo para que a história do Brasil seja verdadeira. Não uma história cheia de mentiras, como é o que nós vamos mostrar na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Olha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, certo? Canal Humberto Mesquita, que fala de cangaço, mas fala de histórias também. E eu quero falar de histórias do Brasil, porque eu acho uma coisa muito importante. É muito importante, certo? E eu queria chamar também sua atenção, esse meu livro, Raízes do Cangaço, em todo o Brasil já existe, nas livrarias, existe também em distribuidores exclusivos. Os distribuidores exclusivos do cangaço, da Raízes do Cangaço, estão aí anotados nesses WhatsApps aí. Esses números, aí são os distribuidores. Em São Paulo nós temos um distribuidor, que é o Francisco. No Nordeste, o grande Pereira, o professor Pereira. Em Natal nós temos o Eduardo Mesquita, que é meu sobrinho, um cara bom, hein? Eu gosto dele. Aonde mais? Em Natal eu falei... em Campina Grande, na livraria Nobel, certo? Vocês podem adquirir. As pessoas às vezes falam assim, Mesquita, mas eu queria o livro com seu autógrafo. Infelizmente, eu estou longe do Brasil, mas eu vou ao Brasil. E todos aqueles que adquiriram o livro, nós vamos fazer noite ou tardes de autógrafos quando puder. E eu quero voltar para o Brasil, sim. Eu quero. Eu não voltei até agora porque as fronteiras estavam fechadas, estava uma dificuldade muito grande, mas se Deus quiser, abre, se Deus quiser, muda, se Deus quiser, vamos lá. Aí eu vou autografar aqueles livros que foram adquiridos, sem a minha assinatura, naturalmente, e também fazer tarde e noites de autógrafos, de lançamento, relançamento do livro, pouco importa, o importante é descobrir. E eu acho que esse livro é robusto exatamente porque ele ataca a raiz do problema. Eu acho.
Eu não conheço muito, li muitos livros do Rui Facó, do Leonardo Mota, do Pernambucano, do Frederico Pernambucano, do Amaurita, e a impressão que eu tenho, posso estar enganado, certo? É que, pela primeira vez, alguém foi buscar as raízes. E o mérito não é meu. O mérito é ainda do saudoso Sérgio Buarque de Holanda, que um dia falou isso. Mesquita, olha as raízes. Ele escreveu Raízes do Brasil, que é um livro muito bom, certo? E é por isso que eu escrevi Raízes do Cangaço. E tentei puxar essas batalhas, mas nós vamos ter melhores experiências mais para frente. Um grande abraço a todos. Se inscreva aí no canal. Não custa nada. É rápido. Eu já passei de 4.000. Se você me ajudar, eu chego a 5. Tá? Um grande abraço a todos. Em cada grão de areia, um pedaço de miséria. Um pedaço de miséria em cada grão de areia. Meu sertão, terra sofrida, onde morre a esperança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil.